Olá, tudo bem? Voltando aqui com o ritmo normal do canal, vamos hoje falar um pouco sobre os fracassos e como lidar com eles, né? Esse tipo de vídeo assim mais reflexivo, ele costuma vir pra gente, né? Não exatamente o vídeo, mas o tema, né? Costuma aparecer na nossa mente quando a gente está mais fechando alguns ciclos, né? E, claro, esse momento de início de ano, né, no caso de terminar de um ano e começo de um novo ano, sempre nos torna reflexivos em relação à trajetória que a gente veio desenvolvendo e aquilo que nós gostaríamos de fazer na nossa vida, né? E eu tive pensando sobre isso ao longo do mês de dezembro, né? Fiz algumas anotações aqui no meu caderno e aí, revisando essas anotações hoje, quis compartilhar algumas coisas com vocês, fazer um vídeo rápido aqui para compartilhar um pouco sobre essa experiência, né? E porque a gente precisa, antes de começar um novo ano, decidir, né, coisas boas, né, que nós devemos fazer e desenvolver ao longo desse ano todo, né? Ainda que a gente possa pensar que a gente já devia ter desenvolvido isso ao longo do mês de dezembro, né? E já chegar a janeiro com tudo pronto, tudo definido, a gente pode também tomar isso, né, como mais uma forma de lidar com o fracasso, né, já pensando dessa forma, e entender que a coisa é um processo dinâmico e já ir se desenvolvendo e se construindo para, desde já, de agora e em qualquer momento, estar se refazendo e reajustando a rota, né? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar. Mas antes de pensar na coisa assim, no duro, né? É importante a gente entender a questão do fracasso, que eu não quero entrar muito em definições, mas trazer simplesmente o fracasso como uma questão circunstancial e da nossa visão, né? No sentido em que nós definimos uma meta, um objetivo, e por algum motivo a gente falha nisso, né? A gente não consegue alcançar, não logramos êxito, não somos capazes de concluir aquilo que a gente tinha se proposto, né? E basicamente tratar dessa forma, sem vir com certas definições técnicas e tal. Então, como lidar com o fato de estabelecermos um objetivo, né? E entendemos que esse objetivo ele era alcançável, né? Trazendo uma meta que seja factível, não simplesmente uma fantasia, mas sentir isso como se algo que fosse realmente palpável, né? Como por exemplo, esse caderno que eu estou segurando aqui, eu posso alcançar isso, e de repente isso se esvai das nossas mãos, como se algo mais forte nos impedisse de tomar contato com isso, né? Então, eu queria tratar a partir dessa perspectiva, né? Então, pensando que a gente tinha tudo para alcançar, né? E a gente até pode pensar, a gente começa bem nessa meta, mas depois de um tempo vem os problemas, vem as questões que estão fora de nós e a gente acaba não tendo como dar conta disso ou deve dedicar a nossa energia a desenvolver outras coisas, tá? Então, eu fiz uma única anotação sobre isso, que é o seguinte: devemos aceitar que para a quase totalidade das coisas estamos restituindo o que danificamos. E ao aceitar isso, né, faz com que permite-nos enxergar tudo com mais clareza e tranquilidade. Como assim? Então, existe muitas vezes, como eu falei, a gente está com a coisa na mão, né, já assim, para tomar posse disso, tudo parece se desenvolver e se desenrolar para que se concretize isso, mas não alcançamos, né? Então, para quase a totalidade das coisas, nós não temos um controle absoluto sobre isso, mas sim, e muitas das vezes nós não temos a possibilidade de escolher certos caminhos para a gente acredita que não é assim, né? E hoje, né, a cultura do coach e tudo mais, né,
a gente acha que a gente tem o domínio total sobre a nossa vida. E várias vezes eu já falei aqui no canal que somos nós que somos responsáveis e o arquiteto do nosso destino, né? Porém, isso ser responsável e ser arquiteto do nosso destino em nenhum momento está em contradição ou nega a, a verdade, vamos assim dizer, de que a realidade ela se sobressai ante a nossa vontade. A realidade ela não é submissa às nossas fantasias, aos nossos planos. Então a realidade ela não se dobra ao que nós queremos, ao que nós gostaríamos de ser, ou aquilo que pretendemos buscar para a nossa vida, né? Ela não se dobra a nós. Então, e por uma série de razões, eu gosto de observar essa parte do fracasso a partir da perspectiva do karma, né? Que a gente pode também trabalhar, como eu trouxe no último vídeo que eu fiz aqui do canal, né? Sobre esse livro, que ele fala da providência divina. E o karma ou a providência divina, ele vai trabalhar as coisas de um ponto amplo, né, macro, onde a nossa consciência não é capaz de alcançar porque estamos muito presos ao nosso momento instantâneo, né? Nossa consciência dificilmente se desloca para muito tempo, muitos meses, muitos anos, né? Não temos essa capacidade de pensar com clareza através do tempo, né? E quando fazemos isso, né, temos uma certa clareza, a gente não tem a correta capacidade de saber como remanejar isso, recalcular, reorientar a rota, né? Enfim, mas isso é outra questão. O que eu quero colocar aqui é que o karma e a providência enxergam as coisas como um ponto mais alto, onde tudo vai fazer um contexto ou vai se construir ao longo de muitos e muitos e muitos anos. E a nossa vida vai estar sempre participando dentro de uma realidade total e não simplesmente de um ponto de vista biográfico. Então, disso, o que eu quero dizer? Que muitas das vezes aquilo que era para ser nosso, que a gente observava como nosso, né? Aquilo que seria o nosso objetivo alcançado, vamos dizer assim, uma espécie de felicidade ao alcançar esse objetivo, na verdade não era nosso, porque estamos restituindo, estamos reconstituindo, estamos pagando por elementos que nós já, vamos dizer assim, tomamos no passado. Então, nesse sentido, o fracasso ele vem como uma espécie de elemento educativo para nós, de que precisamos aprender a lidar com a perda e precisamos nos colocar no lugar de pessoas que nós já fizemos sofrer, de danos que nós já causamos, né? Isso lembra um tanto o conceito de perdoar, né, que vem de perdonare, que está relacionado com completar o dom, ou restituir, né, esse dom, como uma espécie desse dom como uma potência de vida, uma potência divina em nós, e que ele precisa ser reconstituído, né? E da mesma forma o perdão ele está diretamente vinculado com isso, né? Então, no momento em que a gente percebe que a gente está restituindo esses elementos, a gente vai ter uma espécie de clareza, uma espécie de tranquilidade, porque isso que a gente está perdendo, na verdade, nunca foi nosso, né? Esse objetivo que a gente acreditava ou almejava, ele nunca foi realmente nosso, e que estamos, vamos dizer que, desenvolvendo uma espécie de capacidade ou de... porque se eu colocar de uma forma que fica tipo uma espécie de merecimento, né?
vai ficar de uma forma que parece que vamos algum dia alcançar isso. Mas não é exatamente uma garantia de que vamos alcançar todos os nossos objetivos, né? E isso, eu estava refletindo sobre isso hoje. A gente consegue compreender o domínio moral e o domínio do esforço quando a gente consegue alcançar nossos objetivos, né? Então, por exemplo, a gente vê um filme e o cara, né, o mocinho lá, o herói, enfim, ele se lasca pra caramba, ele faz o diabo, né, passa por muitas dificuldades e um dia finalmente ele alcança tudo aquilo que ele almejou. E aí a gente consegue então perceber, não, valeu a pena e tal, e aí a gente, pensando de um ponto de vista moral, foi bom ter feito tudo corretamente. Porém, a gente não consegue enxergar dessa forma quando a gente não consegue alcançar o que nós gostaríamos de alcançar, quando a gente não consegue ser o que nós gostaríamos de ser. E isso se dá por uma ótica materialista que nós temos da vida. A gente quer ter o fruto, a gente quer alcançar o fruto, justamente o karma que eu estava falando mais cedo vai nos dizer que muitas vezes o fruto para nós não vai servir de muita coisa. Então a gente enxerga ainda muita coisa da ótica de possuir as coisas, a partir do ponto de vista que nós precisamos ganhar isso para poder reconhecer algo bom em nós, né, como se nós valêssemos aquilo que nós possuímos, e isso é totalmente falso, né? Então, o que a gente precisa nesse ponto de vista é trabalhar uma observação interna, né? Porque esse restituir algo que nós danificamos, né, essa perspectiva nos faz olhar para as coisas com mais compaixão, com mais capacidade de conexão, como é que é essa palavra? De se colocar no lugar do outro, né? Enfim, agora não vou me lembrar, mas daqui pro final do vídeo eu lembro. Então, se colocar no lugar do outro para que nós possamos perceber que muitas vezes nós também cometemos certos deslizes, certos erros, certas falhas, e que esse processo de fracasso, ele é muito educativo no fim das contas, tá? Então, essa clareza, né, essa tranquilidade de perceber que estamos restituindo, né, algum mal feito, né, e reparando isso, ela nasce de uma objetividade da alma que integrou o seu potencial com tudo aquilo que lhe acontece. Então tem uma frase, né, que o pessoal repete muito na internet, né, e eu também, por assim dizer, porque eu não li esse livro, não é o livro que consta essa frase, mas eu gosto muito dessa frase, então, que é eu sou eu e as minhas circunstâncias, né, do Ortega y Gasset. E no momento em que a gente se põe a refletir sobre isso, a gente vai encontrar todas essas coisas. As circunstâncias nascem também muitas vezes dos fracassos que nós construímos ao longo do caminho. Esses fracassos em muitas aspas, tá? Já vou explicar por quê. Mas esse fracasso ele vai nos trazer uma capacidade de olhar para as coisas como pontos em que eu preciso ainda reparar, preciso ainda reconstituir. E muito da vida humana, muito da trajetória humana se dá pela reconstituição das coisas, né? Então, do contrário, o que vai acontecer é justamente o que eu estava falando. Se eu não consigo abraçar as minhas circunstâncias, eu vou simplesmente me ter como uma pessoa desgraçada, que a vida abandonou, né, que Deus esqueceu, justamente porque eu não vejo valor em mim mesmo, eu não vejo valor na construção das minhas virtudes, da construção da minha consciência individual, mas eu vejo valor simplesmente nas coisas que eu ganho, no quanto eu ganho, no como as pessoas me reconhecem como alguém que tem um valor. Mas eu mesmo não consigo enxergar valor em mim, um valor ontológico, um valor enológico, nós podemos dizer também, né? Ou seja, ontológico, aquilo que está relacionado ao ser, e enológico, aquilo que está relacionado a né, nossa unidade primordial.
que, enfim, não vem ao caso aqui. Mas esses elementos, eles estão conosco mesmo que nós façamos absolutamente nada, né? Uma espécie de, assim, um direito primordial que nós temos simplesmente por sermos, por existirmos, né? E como as pessoas costumam falar, né? Eu sou um filho de Deus, né? Eu também sou filho de Deus. E é por aí, né? Por sermos filhos de Deus, nós temos esse valor intrínseco. Só que esse valor intrínseco ele deve ser desenvolvido, ele deve ser estimulado, ele deve ser revelado e revelado constantemente, tá? E aí vem os dois pontos que são mais importantes, que a filosofia traz como uma espécie de aporte muito profundo, né? Porque Plotino vai trazer isso bastante não, mas um tratado curto, mas é que ele desenvolve isso muito bem. Mas quem vai falar muito sobre isso é Aristóteles, sobre a felicidade. E Aristóteles tem todo aquele livro enorme, né, da Ética Nicômaco, que ele fala aqui, deixa eu ver, deve estar mais profundo, onde ele vai desenvolver uma série de coisas e vai desenvolver uma série de virtudes relacionadas com isso. Mas basicamente ele vai dizer que a felicidade nada mais é do que um desenvolvimento pleno das suas capacidades, vamos assim dizer, e isso começa no desenvolvimento de certas virtudes, né? Plotino vai ampliar um pouco isso, porque, querendo ou não, Aristóteles acaba desenvolvendo e relacionando a felicidade com as circunstâncias. Ela vai estar, de alguma forma, sempre presa às circunstâncias, né? E Plotino vai dizer que isso não tem nada a ver, que a felicidade está relacionada, o conceito em relação a Aristóteles é o mesmo, né? A expressão máxima da vida. O que é a vida? É Deus, né? Deus é pura, é a totalidade da vida. E o que melhor expressa a vida é aquilo que possui as maiores capacidades para isso. E logicamente isso vai ser o ser humano que tem o veículo racional, que é aquele por meio do qual a gente consegue expressar a inteligência, consegue expressar também o amor, né? Ele vai colocar esses elementos. Então, quando a inteligência, a razão e o amor entram em cena, nós temos então a vivência plena da felicidade, independentemente do que nos aconteça, porque é uma questão de enxergar um valor dentro, né? Enquanto Aristóteles vai dizer que algumas pessoas muito desgraçadas elas não vão conseguir ser felizes, mas eu acho que, enfim, é um pouco dessa visão que eu tinha colocado, né? Porque de tanto você desenvolver as virtudes, a gente vai acabar por ser um merecedor de uma série de coisas, né? Por lógica, é assim que acontece, né? A filosofia oriental vai falar sobre isso, né? O karma vai estar tratando justamente disso, das pessoas reconhecerem isso e, de certa forma, o universo, ele te premia com isso, né? Com esses... Você está fugindo as palavras hoje. Com os benefícios que você plantou, né? Mas também essa filosofia vai dizer que isso nunca é garantido, na verdade. Porque a gente não sabe, né, o tanto de mal que nós fizemos, daí para trás. Inclusive, quando fala o hinduísmo, ele fala de vidas passadas, né? Do que a gente desenvolveu em certas vidas passadas. Então, e que isso nunca é preto no branco, né? E que nunca é também tudo, vamos dizer assim, primeiro vem a parte boa, depois a ruim, depois a boa novamente. Não é uma coisa cíclica e quadrada, vamos assim dizer, mas misturada e, assim, polifacética, onde a todo momento eu tenho que estar não exatamente me renovando, mas percebendo as diferenças, né, que eu preciso estabelecer entre cada momento e o que é que me compete fazer agora.
Então a felicidade ela vai vir não exatamente de um bem-estar. E a gente precisa entender isso, né? Que a felicidade e o bem-estar são duas coisas completamente diferentes, tá? E isso é a parte que eu acho que é mais difícil dentro de tudo que eu falei aqui. A felicidade e o bem-estar não necessariamente eles estão relacionados, porque a felicidade ela é justamente a expressão máxima do nosso ser, enquanto ser, que vai se dar através do desenvolvimento da vida máxima racional. E essa razão está vindo acompanhada de uma série de outras coisas, não só a razão pura e simples, né? Mas, então é isso que Plotino vai falar, né? E Aristóteles também, em alguma medida. Então, a felicidade é a expressão máxima, né, do nosso ser. Tanto que essa palavra para felicidade, na verdade, é eudaimonia, né, que está relacionada com essa força regente que acompanha cada ser humano, né? Segundo os gregos, cada um possuía um daimon, né? Esse daimon ele orientava, certo, em uma série de coisas, né? Não de forma explícita, mas com uma espécie de intuição, né? Assunto para outro vídeo, mas aí vocês podem pedir, caso vocês tenham interesse, faz um vídeo sobre o daimon, eu vou parar para fazer algo sobre isso. E o que a gente precisa buscar desenvolver a partir disso é ver a vida como um conjunto, né, de fatores e de coisas que nos preparam para o que virá mais para frente. Porque no olhar onipresente da eternidade, todas as coisas fazem parte da nossa evolução. Então o pior dos fracassos vai nos colocar em uma realidade ou em uma tomada de consciência que nós não teríamos se tivéssemos obtido êxito naquele empreendimento que nós buscamos. Então, é como se, desse ponto de vista, né, dessa perspectiva, o fracasso ele é muito melhor do que o êxito, porque ele vai nos ensinar mais, né? E se a gente observa a vida como uma caminhada para se alcançar a sabedoria, né, um desenvolvimento da sabedoria, né, o que é mais valioso? Objetivos temporários que a gente estabeleceu por esta ou aquela razão, ou alcançar a sabedoria? É claro que alcançar a sabedoria é muito mais importante, mas isso é assim na teoria. Na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia, será que nós enxergamos assim? Fica a pergunta. Eu acho que não. E justamente por não enxergar assim que a gente acha tão difícil, tão problemático o sofrimento, por isso que a gente acha tão problemático o fracasso, por isso que a gente acha tão problemático a moralidade sem ter uma recompensa. Porque a gente, na verdade, tem uma visão muito material de tudo. E a gente ainda associa muito o bem-estar com a felicidade. E essas duas coisas não necessariamente estão relacionadas, né? Mas pelo contrário, pode ser, e geralmente é assim, que a felicidade, o bem-estar vai te afastar da felicidade, né? Não necessariamente, mas pode ser que sim. E por isso que os estoicos eles tinham certa aversão ao prazer, porque isso deixava a gente, de certa forma, anestesiado, adormecidos em relação ao que acontece ao nosso redor. Tá? E até eu, pessoalmente, tomo algumas medidas contra o conforto em algumas ocasiões, né? Por exemplo, quando eu vou estudar, eu prefiro sempre um local menos confortável, porque eu acabo pegando no sono, né? E outras coisas que a gente acaba desenvolvendo. Mas enfim, então, esses 3 pontos são muito importantes, eu acho. Eu não coloquei aqui com uma espécie de lista ou nada do tipo, eu simplesmente anotei algumas coisas que vinham na minha mente. Então, aceitar que estamos restituindo coisas que nós tomamos, né, que nós machucamos, que nós profanamos, né, em alguma medida. Então, restituindo isso, ressacralizando essas coisas, né, pagando uma dívida.
perceber que uma coisa é o bem-estar, outra coisa é a felicidade, né? Muitas vezes a gente pode estar sendo feliz sem ter o bem-estar, mas não olhar direito, né? Não ter o olhar correto para isso. E que no olhar da eternidade, né? Na visão da eternidade, todas essas coisas, todas essas situações, elas são degraus para o nosso crescimento. E às vezes é melhor, é mais educativo o fracasso do que o êxito. Tá bem? E desse ponto de vista, então, eu vou finalizar dizendo, né, sintetizando, que em essência não existe fracassos, mas sim degraus que constroem a nossa evolução. Se a gente observa as coisas dessa maneira, como pontos, né, que vão trazendo para nós essa clareza e desenvolvendo em nós uma capacidade de vamos dizer assim, de caminhar e de constituir construir uma estrada, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai olhar tudo com muito mais naturalidade e vai aprender a se fortalecer nesse processo, que é o mais importante. E perceber exatamente o que é a minha meta de fato, né? Começar a pensar assim, será que isso realmente vai me levar para onde eu quero chegar? Será que o que eu estava construindo ou imaginando realmente é benéfico para mim, ou eu estou simplesmente, né, fantasiando uma série de coisas que não fazem sentido na realidade, que no fim não iam me fazer bem, né, em última instância? Então é importante pensar sobre essas coisas sempre que vier, né, o fracasso e que na verdade é simplesmente uma aparência, né? É claro que não é fácil, e não é gostoso, não é agradável, mas sim frustrante muitas vezes, mas isso nos educa, nos ensina, tá bem? Então é isso, eu acho que falei já o suficiente, esse vídeo ficou muito maior do que eu pensei que ele ia ficar, como sempre, né? Enfim, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar, deixa um comentário, tá bem? Então, até mais, tchau, tchau.